Seja muito bem-vindo, você concurseiro e você concurseira. Eu sou o professor Tiago Gomes. Irei resolver agora 10 questões do e-book sobre frações. Esse e-book está disponível gratuitamente, o link está na descrição desse vídeo. Ele tem 100 questões, mas eu vou resolver em blocos de 10 em 10 para que você possa respirar aí na hora que você estiver estudando a parte de frações. Então vamos lá. Nossa primeira questão diz o seguinte: enquanto Sabrina atende 3 pessoas em seu caixa, Maurício atende 5 pessoas. No período de 1 hora, os dois juntos atenderam 88 pessoas. Então aqui nós temos o seguinte, vamos pegar aqui Sabrina. Sabrina atende 3 pessoas, enquanto o Maurício, ele atende 5 pessoas. Então os dois juntos, eles atendem 8 pessoas. Então a cada ciclo, posso dizer, de atendimento, eles atendem 8 pessoas. Se ele está falando aqui que 1 hora atenderam 88, então como que a gente descobre quanto cada um atendeu? Você vai pegar o 88, que é o total de pessoas atendidas, e vai dividir por 8. Então você tem aí 11. 11 é o fator de proporcionalidade dessa fração, porque aqui eu tenho uma razão, né, entre o atendimento de Sabrina e o atendimento de Maurício. Então você vai pegar o 11 e vai multiplicar aqui, em cima e embaixo. Então, enquanto Sabrina atendeu 3 vezes 11, 33 pessoas, o Maurício atendeu 55 pessoas. Note que se a gente somar, vai dar exatamente 88. Só que a pergunta aqui é o seguinte: a quantidade de pessoas que Maurício atendeu a mais. Então, ele já sabe que Maurício atendeu mais pessoas do que Sabrina, porque a cada 3 que Sabrina atende, ele atende 5, atende 2 a mais. Então, teria duas formas de você fazer. Como você sabe que são 2 a mais e o fator é 11, 2 vezes 11 daria 22. Essa seria uma forma de encontrar o resultado. A outra forma é você encontrar quanto cada um atendeu nessa 1 hora e fazer a diferença. 55 do Maurício menos 33 da Sabrina, que daria aqui 2, 2. 22 pessoas é a diferença entre o que Maurício atendeu a mais do que Sabrina. Alternativa correta, letra B de bola. Vamos para a segunda questão. Um pintor possui uma lata com 20 litros de tinta vermelha e outra lata com 17 litros de tinta amarela. Então, eu tenho aqui duas latas de tinta, sendo que um é vermelho e um é amarelo. Ele quer misturar essas tintas de modo que a cor obtida tenha 32% de vermelho. Então, você anota aqui, ó, 32% vai ser vermelho e 68% vai ser amarelo. Então, imagina que você tem aí, por exemplo, esses 32% você possa colocar em litros. Então, para cada 32 litros do vermelho, para você ter essa proporção que ele quer, você vai ter que colocar aí 68 litros, colocar um Lzinho aqui, litros do amarelo. Só que você não tem 68 litros do amarelo, você nem tem 32 do vermelho, você tem 20 do vermelho e 17 do amarelo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa fração, né, essa relação aqui de 32,68 e a gente vai simplificar. Só que a gente vai simplificar de forma ponderada. Primeiro por 2, e aí eu vou ficar com 16, 30 e 34. Então aqui significa o quê? Que eu teria que, para manter essa proporcionalidade de 32%, 68%, eu precisaria de 16 litros do vermelho dividido aí por 34 litros do amarelo. Só que ele não tem aí, ó, ele não tem 34 litros. E aqui ele diz, o número de litros, a gente está trabalhando com litros, dessa mistura que o pintor conseguirá fazer será no máximo. Então eu vou ter que simplificar outra vez por 2. Aí eu vou ficar com 8 litros do vermelho e vou ficar com 17 litros do amarelo. Então, como eu tenho 17 litros da tinta amarela, eu já vou usar tudo aqui para manter a minha relação de 68%. Então, aqui eu estou mantendo meu 68% para 32%. Mesmo eu tendo 8 por 17, eu vou ter 32% é o 8, 68% é o 17. Quantos litros de tinta vai dar essa mistura? A soma. Como é a minha mistura, eu estou lá com um balde de tinta, coloquei 17 litros do meu amarelo e coloquei 8 litros do meu vermelho. Agora eu vou misturar, vai dar quantos litros? Vai dar 25. 17 com 8, né? 17 com 8 vai dar 25 litros da minha mistura. Então a minha mistura aqui, a alternativa correta vai ser a letra E. Beleza? Vamos para a próxima resolução. Questão 3.
A imagem a seguir mostra uma sequência de cortes em uma pizza. Então ele pegou a pizza, fez o primeiro corte aí, dividiu a pizza na metade, certo? E depois cortou novamente na metade. Então, o que que nós temos? Nós temos um quarto da pizza. Então, se nós tivermos aqui a pizza completa, partiu na metade, depois partiu na metade novamente. Então, um pedacinho desse, uma fatia dessa, ela corresponde a um quarto da pizza. É como se tivesse dividido a pizza aqui em 4 pedacinhos. Utilizando a notação de potência, e aí vale lembrar que quando a gente está fazendo a parte de frações, é importante que você saiba fazer alguns conteúdos, por exemplo, algumas operações, o MMC, saiba fazer um MDC, saiba fazer as operações com potência. Muito importante você saber esses conteúdos. Então, se você ainda não tem essa habilidade, o que eu sugiro para que você faça um concurso realmente com excelência? Você pausa um pouquinho, estuda um pouco de MMC, estuda um pouquinho de MDC e um pouco de potência. E volta e vai fazer as questões de frações. Porque as questões num concurso não é igual na escola, que tem só fração. Você estuda fração, cai só fração. Não, ele pode colocar potência dentro de fração, ele pode colocar porcentagem dentro de fração. Então ele faz aí uma mescla de conteúdos para poder cobrar no concurso. Então, fica atento a esses detalhes. Aí aqui ele diz o seguinte: utilizando a notação de potência, qual representa o último pedaço da pizza da imagem, né? No caso, o pedaço 3. O pedaço 3 ele representa um quarto. Aí você vai ter aqui 1 meio elevado a zero. Todo número elevado a zero, a resposta é 1. Todo número elevado a 1, a resposta é ele mesmo, certo? E um número elevado a n, o valor de n que você tiver, por exemplo, esse exemplo aqui ficou meio zoado. Por exemplo, se você tem aí 10 elevado ao quadrado, você vai fazer 10 vezes 10. Se você tem 10 elevado à terceira, você vai fazer 10 vezes 10 vezes 10, 3 vezes. Se você tem um número fracionário, por exemplo, 1/3 elevado ao quadrado, você vai fazer 1/3 vezes 1/3. Então, no nosso caso aqui, como eu tenho elevado a zero dá 1, então não é 1/4. Elevado a 1 vai dar ele mesmo. Então, aqui vai dar meio. Meio elevado a 1 dá meio. Agora, quando eu tenho 1 meio ao quadrado, eu vou fazer 1 meio vezes 1 meio. 1 meio vezes 1 meio vai dar 1/4, que é o que eu tenho aqui da pizza, 1/4. Esse aqui daria 1. E o de baixo seria 1/4 vezes 1/4, que vai dar 1/16. Então, o certo aqui, sem dúvida, vai ser a letra C. Essa aí será a nossa questão 3. Agora vamos fazer a próxima questão. Questão 4 da VUNESP. Essa questão 4, ela já é um pouco mais difícil, mas por que que na lista tem questões simples e questões mais complexas? Eu não sei para qual é o concurso que você está estudando. Então, por não saber, eu coloco vários níveis de dificuldade para você observar qual é o nível que realmente você precisa aprender para chegar bem para o teu concurso. Lembrando sempre que se você aprende um nível maior, você faz qualquer concurso. Então, a ideia é essa. Um comércio tem 4 atendentes. Beleza, tem 4 pessoas que estão atendendo. E em determinado dia foi realizada certa quantidade de vendas. Não sei quanto é essa quantidade de vendas, característica da banca VUNESP. Eu vou chamar de X. Das quais Maria realizou 1/5 dessa quantidade. Então eu já sei que tem um atendente que chama Maria. Maria realizou 1/5 da quantidade X. Renato realizou 1/3 da quantidade. Então temos aqui Renato realizando 1/3 de X. Rosa realizou 1/7. Rosa realizou aí 1/7 das vendas não realizadas por Maria e não realizadas por Renato. Então, como que a gente descobre quantas vendas não foram realizadas por Maria e por Renato? Eu tenho um total X. Se eu subtrair as vendas, vou colocar assim, vendas de Maria mais as vendas de Renato, eu vou saber aqui quanto é que está faltando ser vendido, que eu não sei. Então vamos somar primeiro aqui os dois. Somando aqui, vai ficar X menos 1/5 de X mais 1/3 de X. Então tiro o MMC entre os dois. Vai ficar aqui X menos o MMC aqui entre 5 e 3 vai ser 15. Tá? Porque 5 e 3 são números primos. Então o MMC é o produto. 5 vezes 3, 15. 15 dividido por 5 dá 3, vezes 1 dá 3x, mais 15 dividido por 3 dá 5, mais 5x. Então tem aqui x menos
8x sobre 15. Então, falta vender quanto? Falta vender 7x sobre 15. Aí ele está dizendo o seguinte, ó. Rosa realizou 1/7 das vendas não realizadas. Então, esse aqui foi o vendido. Vamos até anotar que a gente vai usar mais lá na frente. Aqui foi o vendido por quem? Por Maria mais Renato. E esse aqui foi o que falta vender ainda do todo. Falta vender do todo 7x sobre 15. Como Rosa vendeu 1/7 do que não foi vendido por Maria e Renato, então ela fez 1/7 de 7x sobre 15. Então ela vendeu x sobre 15. Essa aqui foi a venda de Rosa. E Nelson realizou o restante das vendas. Nelson realizou o restante das vendas. Então, se você tem aí, agora a gente vai partir para outro ponto. Se eu tenho as vendas de Maria mais Renato, porque isso aqui eu já tenho, que é 8x sobre 15, e posso somar com as vendas de Rosa, o que sobrar aqui, a sobra vai ser de quem? De Nelson. Então, posso descobrir qual é a fração que está correspondendo aqui ao que falta para Nelson vender, só que essa fração ela corresponde exatamente a 18 vendas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai somar essas frações que nós já temos. Temos aqui o de Maria, o de Renato e o de Rosa. Só que esses dois juntos, eu vou até grifar aqui com o amarelo, nós já fizemos aqui, ó. Esse daqui com esse, o resultado foi 8x sobre 15. Então, o total vendido até agora foi os dois juntos, 8x sobre 15, mais o que Rosa vendeu, que foi x sobre 15. Então, o total vendido agora, até agora foi isso. Então, ao todo, mais 18, isso aqui vai ter que dar o meu x. O que é o x numa fração? É o completo, né? Toda a tua fração, se eu disse que a quantidade de vendas é x, se eu colocar as vendas de Maria mais Renato, que é 8x sobre 15, mais as vendas de Rosa, que é x sobre 15, mais as de Nelson, que é 18, tem que dar o meu total. Então, o meu total aqui, eu vou reescrever aqui. Tá? Se você está vendo frações pela primeira vez, não se assusta. A questão 4 realmente é uma questão que é um pouco mais complexa, mas segue tentando interpretar os problemas para que você ganhe experiência suficiente para você fazer qualquer tipo de questão. Então, eu tenho que o meu total ele vai ser a soma dessas duas frações, eu já posso fazer, porque o denominador é igual. Então, eu vou ter aqui 15 e em cima eu vou ter 9x mais 18. Aqui, como dá para simplificar, eu vou ter simplificando aqui, eu vou colocar o seguinte: 9 por 3 dá 3, 15 por 3 dá 5, mais 18. Eu peguei essa mesma fração e escrevi aqui, só que eu escrevi o x do lado esquerdo. Posso fazer isso? Posso. E eu já levei já a soma dessas duas frações aqui, que corresponde às vendas de Maria e Renato, 8x sobre 15, mais a venda de Rosa. Então, aqui vai ficar assim: x menos 3x sobre 5 é igual a 18. 5 vezes x, 5x, menos 3x, 2x sobre 5, igual a 18. Logo, meu x vai ser 5 vezes 18 dividido por 2. 5 vezes 9, 18 por 2 dá 9, deu 45. Eu fiz 45 vendas. Então, a quantidade de vendas aqui foram 45. Aí eu vou voltar na pergunta. O número de vendas realizado por Renato. E eu vou marcar onde é que está o Renato. Como ele quer o número de vendas realizado por Renato, você vai marcar que Renato vendeu 1/3 do total. Quanto que é 1/3 de 45? 1/3 de 45, 1/3 de 45 vai ser igual a 15. Então, Renato realizou 15 vendas. Uma questão um pouco mais salgada, mas importantíssimo você conseguir fazer questões desse tipo também, porque pode aparecer em qualquer concurso. Questão 5. Das pessoas de uma comunidade que participaram de uma pesquisa, 3/8 concluíram o ensino médio. Então, você tem aí 3/8 concluiu o ensino médio. Vou colocar Czinho aí, ensino médio. Então, eu já tenho certeza aqui, ó, se 3/8 concluiu,
5 oitavos, porque eu tenho que ver quanto que falta para 8, ó, de 3 para chegar em 8, falta 5. Então, 5 oitavos não concluiu o ensino médio. Já sei quanto concluiu e quanto não concluiu. Entre as pessoas que não concluíram o ensino médio, somente 1/4 concluiu o ensino fundamental, o que corresponde a 180 pessoas. Então, 5 oitavos do meu total, agora eu vou criar uma variável x, 3 oitavos do total concluiu. 5 oitavos do total não concluiu. E eu sei que 1/4 dos que não concluíram, entre as pessoas que não concluíram o ensino médio, somente 1/4 concluiu o ensino fundamental. Então, a gente vai fazer 1/4 de 5 oitavos de x. E esse valor é igual a 180. Esse valor aí vai ser igual a 180. Então, nós vamos ficar com... Fazendo aqui do lado. Vou fazer aqui do lado. 1 vezes 5, 5. Então, vou ficar com 5x sobre 32 é igual a 180. X vai ser 32 vezes 180 sobre 5. Aí aqui eu vou ficar com 32 vezes 180 por 5 dá 36. Vou fazer aqui em cima. 32 vezes 36. 6 vezes 2, 12, vai 1. 6 vezes 3, 18 e 1, 19. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Agora vamos somar. 2, 5, foi 1, né? 9 com 6 dá 15, vai 1. Aqui 2 com 9, 11. Então tem aí que 1.152 pessoas... 1.152 pessoas é o número total de entrevistados. Número total de entrevistados. Questão número 6. Em um grupo de N pessoas, há 12 homens a mais do que mulheres. Então você vai dizer que as mulheres têm uma quantidade X, certo? E os homens, ele vai ter a mesma quantidade de mulheres, só que eu vou aumentar 12. Porque eu tenho 12 homens a mais do que a quantidade de mulheres. Importante saber fazer esse tipo de equação. Retirando-se 6 homens desse grupo, então se eu vier aqui e retirar 6 pessoas, 6 homens, quanto é que eu vou passar a ter agora? Agora eu vou passar a ter x mais 6. Porque 12 menos 6 dá 6. Tudo bem, agora é o que eu tenho, é isso aqui. Fui lá e tirei 6. A razão entre o número de homens e o número de mulheres passa a ser 7/5. Então, quando eu tiro 6 homens, a razão entre o número de homens dividido por mulheres passa a ser 7/5. Então, 7/5 tem que ser igual a x mais 6, que é o número de homens que ficou, dividido pelo número de mulheres, que é x. Tá? Porque eu não mexi com o número de mulheres. Então, aqui multiplica meios pelos extremos. 7x é igual a 5x mais 30. Porque o 5 ele vai multiplicar o x, vai multiplicar o 6. É distributivo essa propriedade que eu estou aplicando, que multiplica esse e multiplica o outro. 7x menos 5x é igual a 30. Então, nós vamos ter aqui que 2x é igual a 30, x é igual a 15. Tudo bem, x é 15, mas o que ele quer? O valor de n. E n era o valor inicial. Então, o n correspondia aqui o número de mulheres mais o número de homens, inicialmente. Então, n vai ser 15 mais... Aqui eu tenho 15. E aqui eu vou ter 15 mais 12. Quanto é 15 mais 12? 27. Então, eu vou ter n igual a... Quanto é 15 mais 27? Vamos fazer aqui. 15 mais 27. 2 vai 1, 42. Então, nosso valor de n, que é a soma entre a quantidade de homens e a quantidade de mulheres que tem no grupo, que é a quantidade de pessoas, vai ser igual a 42. A nossa alternativa correta vai ser a letra B. Próxima questão, questão 7. Na eleição para a diretoria de uma escola, 1/3 dos alunos votaram na chapa... Eu acho que era chapa, tá? Aqui tá chama, mas é chapa. Chapa A. 1/5 votaram na chapa B e 210 não compareceram à eleição. Desta forma, quantos alunos tem na escola? Os alunos da escola eu vou chamar de X. 1/3 de X votou em A. 1/5 de X votou em B. E 210 não apareceu. Então, como que a gente pode fazer isso aqui?
A gente pode fazer de várias maneiras, tá? Eu prefiro fazer assim. Juntar essas duas frações, fazer com calma. Quanto menor o número de frações que você vai fazer junto, faz 2 a 2 que dá mais certo. Aqui o mínimo vai ser 15. 15 por 3 dá 5, então vai ficar 5x mais 15 por 5 dá 3, mais 210. Aí resolve essas duas frações, 8x sobre 15, mais 210. Passa para o outro lado, negativo, igual a 210. Agora resolve, tá? 15 vezes x dá 15x. 15x menos 8x, 7x sobre 15. Você pode colocar direto. Igual a 210. Agora a gente vai ter o x igual a 210 vezes 15 sobre 7. X é igual a 30 vezes 15. 3 vezes 15, 45. Põe 45 e põe o zero. Então, nessa escola tem 450 estudantes. Questão 8. São Paulo é a cidade que mais consome pizza no Brasil e a segunda colocada no mundo inteiro, ficando atrás somente de Nova York, nos Estados Unidos. De acordo com a Associação de Pizzarias Unidas do Brasil, nosso país produz aproximadamente 1 milhão de pizzas por dia e o estado de São Paulo é responsável por consumir mais da metade desse total estimado, 572 mil. Mariana e sua família consomem pizza pelo menos uma vez por semana. E essa semana compraram uma pizza tamanho gigante, cortada em 20 pedaços iguais. Então já me deu aqui que a pizza vai ser cortada em 20 pedaços. Durante o jantar consumiram 6 dozeavos da pizza. Quantos pedaços sobraram? Então 6 dozeavos, a gente pode calcular assim, 6 dozeavos de 20. Como os 6 dozeavos dá para a gente simplificar, a gente vai simplificar aqui, vai ficar o quê? 1 meio. 1 meio de 20. Quanto é a metade de 20? Vai ser 10. Então, elas consumiram 10 pedaços. Se a pizza tem 20 e consumiram 10, quanto é que vai faltar ser consumida ainda? Quantos pedaços sobraram? 10. Alternativa correta, letra A. Um texto grande, mas a pergunta bem pequena, a parte da resolução. Questão 9. A fração que corresponde à parte achurada, né, a parte cinza, da figura a seguir é igual a. Então eu tenho aqui, você vai contar quantos pedacinhos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então você tem 9 pedacinhos. Quantos estão pintados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eu tenho 7 nonos. Eu tenho 7 partes pintadas de um total de 9. A alternativa correta aqui, letra E. Bem suave aí, uma questão do Instituto OCP. Concurso para a Prefeitura de João Pessoa 2021. Vamos para a última questão dessa lista, né? Nós vamos fazer sempre desta forma. Vou resolver de 10 em 10, então estou resolvendo de 1 até 10. Na próxima eu vou resolver de 11 até 20. E se você quiser o material com as 100 questões para tentar antes, você clica no link aí que você vai ter ele no seu e-mail. Ele vai direto por e-mail. Então vamos lá. Carlos decidiu fazer um planejamento dos seus gastos mensais para iniciar uma poupança com o objetivo de fazer uma viagem de férias. Isso é legal. Após fazer um levantamento de seus gastos, chegou ao seguinte cálculo. 1/4 do seu salário é gasto com aluguel. Tudo bem. 1/3 do que restou é gasto com alimentação. Tudo bem. 1/5 do que restou, após o que é disponibilizado para o pagamento de aluguel e alimentação, é o gasto com TV, internet e telefonia. E continuou seus cálculos, sempre levando em consideração o restante do seu salário após disponibilizar o valor para um determinado pagamento. 3/8 do restante em transporte e metade do que restou disponibilizou para a desejada poupança. Então, a metade lá do finalzinho da última sobra, ele pegou a metade e colocou na poupança, restando ele R$ 500. Olha, você tem um valor, você não sabe quanto é esse valor, mas você sabe que a metade você colocou na poupança. E a outra metade é R$ 500. Então, quanto que você colocou na poupança? Você colocou na poupança exatamente R$ 500. Então, a alternativa correta, ó, desta forma, é correto afirmar que o valor aplicado por Carlos na poupança é de R$ 500. Era uma questão muito mais de interpretação do que você sair fazendo um monte de cálculos aí, até porque
esse tipo de questão de concurso, ele visa isso. Ele visa literalmente o raciocínio lógico, a percepção da pergunta com as informações que você tem. Então, chegou no final, ele pagou todas as contas e o que ele ficou no restante lá, ele pegou metade, pôs na poupança e ficou com 500. Então, se ele pôs metade na poupança e ficou com 500, a quantidade que ele colocou na poupança só pode ter sido 500 reais. Eu vejo você na resolução das próximas 10 questões de frações para concursos. Até lá!